Boa noite, sejam bem-vindos a mais esta reflexão, esta do dia 10 de abril de 2025. Esta aqui é a reflexão que trata do que é o mais importante para a nossa existência, cujo foco é a nossa salvação e o nosso destino, ir morar no céu. Este é o objetivo central desta nossa live que fazemos de segunda a sexta-feira. Para quem vem pela primeira vez, eu peço que assista o vídeo do dia 3 de fevereiro de 2025, que detalha exatamente o porquê nós estamos fazendo essa live. Agora estamos há um pouquinho mais de 2 meses, em torno de 40 lives realizadas, já que a fazemos de segunda a sexta-feira. Mas, resumindo para quem está aí a primeira vez, para entender o que estamos fazendo aqui, um dia caiu a ficha de que este corpo, sem mais nem menos, fará assim e parará de funcionar. E quando ele parar de funcionar, o que vai acontecer com a minha alma? Esta é a pergunta que eu, a certa altura, me fiz. A idade, eu acho que começa a fazer com que a gente comece a pensar nessas coisas, porque até um certo momento da nossa juventude nós nos consideramos imortais, não é? Mas depois de um certo tempo a gente vai vendo que não é bem assim, que o nosso corpo de repente vai parar de funcionar e nossa alma será levada para algum local. E aí não há mais opção. Em função do que fizemos aqui, enquanto este corpo está funcionando, vai determinar para onde nossa alma vai. Céu ou inferno. Simples assim. Então, quando a ficha caiu, eu percebi que provavelmente eu não iria para o céu. Eu decidi tomar algumas atitudes para mudar isso. E aqui estou eu, buscando encontrar esse caminho que leve à salvação da minha alma para que um dia eu possa estar morando no céu com Jesus. Fazemos isso como? Fazemos essa busca tendo como referência o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus trouxe para a gente, porque ele veio à Terra para nos mostrar o caminho da salvação. Então, o Novo Testamento é o que, onde estão todos os evangelhos, é o que traz todas as referências que Jesus nos deixou. E usamos também como referência a live da manhã do pastor Sandro Rocha, porque ele faz um estudo bem interessante de segundas a sextas-feiras, todas as manhãs, e de todas as pessoas que eu já vi, ele é o pastor que melhor, vamos dizer assim, qual a melhor palavra para isso? Melhor discernimento tem, ou melhor expressa e melhor interpreta o que está ali na Bíblia sem elucubrações mentais, sem inventar coisas, mas de uma forma extremamente objetiva, clara e de tal forma que a gente compreenda e, assim, a gente leva umas, como ele chama, de remada nas costas de vez em quando, porque ele não chama a atenção do que é necessário chamar mesmo. E eu acho isso fantástico. Então, usamos o estudo que ele faz de manhã como referência. A partir desse, a gente faz uma reflexão, que é o que fazemos aqui. Para o final da reflexão, a partir do entendimento, né, maior dessa palavra que ele nos trouxe, nós chegarmos a uma decisão, né? Enfim, em função de tudo o que vimos, o que nós vamos fazer de prático, de real, de efetivo, para mudar aquilo que nós fazemos no dia a dia, porque não adianta a gente aprender as coisas e não mudar. Então nós temos que fazer uma reflexão e efetivamente tomar uma decisão. Ok, o que eu vou fazer a partir de hoje, a partir disso que eu vi, que eu aprendi, para mudar, para realmente entrar nesse caminho e me permita eventualmente, né, ou aumente a probabilidade de eu me salvar neste processo. E é de segunda a sexta-feira porque para criar intimidade com Deus, eu sempre digo assim, é como estar namorando com alguém, né? Você quando começa a namorar, você quer estar junto todo dia, toda hora, a todo momento, né? E com Deus é a mesma coisa. Se você quer intimidade com Ele, é como começar um namoro. A gente quer estar junto o tempo todo, a gente precisa estar junto o tempo todo. Nós queremos criar intimidade com Deus para
conversar com Ele, assim como conversamos com qualquer pessoa que esteja junto conosco. E é muito mais importante estar conversando com Deus do que com qualquer pessoa que esteja sobre a superfície dessa terra. Então, para criar essa intimidade, criar esse hábito de segundas às sextas-feiras, o que não nos impede de, aos sábados e domingos, fazermos alguma coisa em prol disso. As pessoas vão ao culto, algumas assistem a algum culto, algumas aproveitem e leiam mais um pouquinho da palavra de Deus para revisar de repente o que a gente viu, ou revisar mesmo o vídeo para voltar à memória talvez alguma coisa que a gente tenha esquecido. Ok? Todos são bem-vindos, independente do seu credo, independente de qualquer coisa. Você é bem-vindo. Ok? Você é bem-vindo. O texto de hoje é Marcos 10, 17 a 31. E vamos nos preparar porque a coisa hoje está bem interessante. É sobre o jovem rico, que eu estou chamando de puxa-saco. O texto diz o seguinte: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E olhando Jesus para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos se admiravam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar em um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que todos nós deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Ok, vamos então pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários dessa palavra, para que possamos compreendê-la e seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós fazemos essa oração sempre depois de ler o texto, porque assim, eu sempre digo que é muito fácil nós entendermos a história, mas a moral da história é um pouquinho mais complicado, né? Então, que o Espírito Santo nos dê discernimento para que possamos compreender a moral da história também. Então vamos lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe quando alguém chega perto de nós assim, já nos elogiando, nos adulando e tal? Ele sempre quer alguma coisa, não é verdade? Sempre que alguém chega assim, Ronaldo, tal, meu querido, só falta dizer que bacana, como você tá bonito hoje. Quando alguém chega tipo assim, a gente sabe que quer alguma coisa da gente, né? Ele chegou, se ajoelhou, me chama meu bom mestre.
E a resposta de Jesus para esse jovem que eu chamo de bom já foi direta assim: por que me chamas de bom? Esse versículo mostra que Jesus não gosta de puxar saco, não é mesmo? Ele já deu uma dura no cara logo de saída, assim. Ah, por que me chamas de bom? E depois complementou: não há bom senão um, que é Deus. Que é Deus. E assim, muitos de nós nos achamos bons, não é verdade? Eu já me achei o máximo, cara. Teve uma fase da minha vida que Deus no céu e eu na terra. E eu acho que eu tenho a impressão de que eu não sou o único. E é tipo assim, ao menos o jovem rico também se achava, então eu já sei que eu não estou sozinho, né? Já tenho companhia. Mas é assim que a gente se sente, na verdade. Então, tem momentos na nossa vida que a gente está assim, em plena saúde, em plena energia, com tudo certo, com dinheiro, com tudo que a gente precisa, com tudo, tudo bacana. E a gente acha que veio tudo pela força do nosso braço. Sempre, especialmente assim, a gente se acha o máximo depois que a gente fez quando a gente sai desses cursos de autoajuda, de coaching ou desses motivacionais, né? A gente, Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: e não digas ao teu coração, a minha força e a minha fortaleza, de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás ao Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. E a gente se esquece disso. Sempre que a gente está bem demais, a gente se esquece de Deus. Que na realidade, o que nós somos? Nós somos terra, pó. Né? Sem Deus a gente não é nada. Porque quem é que nos dá vida senão Ele? Na hora que Ele disse assim, ó, embora nosso corpo, puf, foi-se. E aí? Pela sua compaixão, né? É que Ele nos mantém assim, vivos. Para que Ele nos mantém vivos ainda? Senão para que tenhamos a oportunidade de nos salvarmos. Porque que sentido tem essa nossa vida, essa nossa existência, se não para encontrar a salvação da nossa alma? Né? Me diz, que sentido tem? E, assim, a maioria das pessoas faz essa pergunta, né? Para si mesma: meu Deus, para que eu estou aqui? Estou fazendo o quê? Qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo? Para que eu estou aqui nesse espaço? Para ganhar dinheiro que amanhã eu perco, para ter companhia que amanhã some, para ter filhos que amanhã desaparecem, para ter... Para quê? Né? Se todas as coisas são volúveis, são momentâneas, somem, para que eu estou aqui fazendo o que da minha vida? Né? Que sou eu, afinal? Né? E um dia a gente descobre que a gente efetivamente sem Deus não é nada. Né? Nós não somos nada sem Ele, absolutamente nada. Né? Então, o que podemos de fato oferecer para alguém, né, para que possamos ser considerados bons? Se tudo que temos é um empréstimo de Deus, e se só temos vida através dele. É que andamos assim tão no escuro, né? A gente anda tão sem noção das coisas, tão no escuro mesmo, que a gente acredita que nós temos um poder que é próprio, né? Que somos geradores de energia. Na verdade, somos no máximo motores que funcionam a partir de uma energia que recebemos, que é de Deus. Tipo aquele motorzinho que está funcionando, aí alguém vai lá e tira o fiozinho da tomada e o motor, pum, para. Quando Deus decide desconectar, não sobra nada da gente. Então, o que temos sim, né? O que Deus nos dá é esse livre-arbítrio por optar andar no mundo e nas regras de Satanás, ou de andar em Cristo, na paz do Senhor, admitindo que dependemos em tudo, né? Absolutamente tudo dele.
Pois ele é, por definição, né, essa é a minha melhor definição de Deus, assim, ele é onipotente, onipresente e onisciente. A gente diz isso, mas será que a gente acredita? Às vezes a gente acha que não, nós somos seres independentes, com poder próprio, que podemos o que queremos. E não é assim. Me parece que essa é a coisa mais complicada para nós, né? Porque vai de encontro direto ao nosso ego. Né? Nosso grande ego. Que quer dizer isso, né? Que nós somos poderosos, que nós somos geradores de energia, que nós somos fantásticos. Que não somos nada mais do que transmissores. Né? Transmissores melhores ou piores, mas somos transmissores, simplesmente. Fazendo uma analogia essa, né? Como um rádio que está conectado na tomada. Se alguém desconectar, acabou. Não sobra absolutamente nada. Voltamos ao pó. Desculpa aí. Tânia, bem-vinda. Boa noite. Me parece que então essa é a questão central, né? É a gente conseguir vencer esse nosso ego que diz que nós somos, quando na verdade Deus é que é onipotente, portanto toda energia vem dele. Então, continuando o texto, Jesus diz assim: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Observa aqui que ele não disse assim: guarde o sábado. Cadê o sábado? Não era lá um dos mandamentos? Por que Jesus não citou? Isso nos remete a uma avaliação sobre as religiões ou doutrinas que o sábado ainda é o dia de descanso, que tem que ser... Né, temos que parar tudo no pôr do sol da sexta-feira para poder voltar a alguma atividade no nascer do sol, no pôr do sol de sábado para domingo. Jesus sempre foi combatido, né, por não... Diziam eles respeitar o sábado. Ele curava no sábado e o pessoal queria matar ele por causa disso. Por fazer coisas que não poderiam ser realizadas de acordo com a crença judaica no sábado. Então, ele não considera esse como o sétimo mandamento. Então, vemos então que lembrar que para nós, né, que somos cristãos e não somos judeus, o dia do Senhor é o domingo, que foi o dia em que ele ressuscitou. Quem permanece lá no Antigo Testamento com aquelas crenças de lá e as doutrinas de lá são judeus, que não acreditam que Jesus é o Cristo. Né? Então, temos que prestar atenção a algumas coisas. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha como eu sou bom, eu guardei tudo isso desde a minha mocidade. Uau! E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai. E vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Vemos que esse jovem estava dizendo para Jesus assim: cara, eu sou perfeito, eu já faço tudo certinho. Né? Assim como nós nos achamos, né? Ou achávamos. Assim, eu sou... Ninguém é tão bom quanto eu. Mas será que ele guardava mesmo todos os mandamentos? Será que é possível, de fato, guardar todos os mandamentos? Absolutamente não. Não, absolutamente não. Temos que ter consciência de que estamos muito longe de ser os perfeitos perante a lei ou perante Deus. Quem diz que não é pecador, já por essa afirmação está pecando. E nós temos que ter consciência disso. Não há como ser perfeito. Eu vi que Jesus disse assim: o único bom é Deus. Né? Nem ele permitiu que aquela pessoa o chamasse de bom. Né? Vejam que Jesus sabia o quanto ele era orgulhoso.
Bem diferente do que João Batista, que quando viu Jesus disse que ele não era digno nem de amarrar as suas sandálias. Era a diferença de um e do outro, né? Um que tinha consciência de quem estava à frente dele e de um que não tinha. Então, será que quando nós estamos falando com Jesus, nós estamos dizendo para ele assim, tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos mostrar para ele o quanto a gente é bom, quanto ele... E que, por tudo que nós fazemos, ele tem que nos abençoar, né? Ele tem que nos dar aquilo que a gente pede em oração. Pô, eu sou ótimo, eu faço tudo, Senhor, eu mereço. Só precisa me dar isso que eu quero. E se conseguíssemos mesmo cumprir os mandamentos, especialmente os que Jesus nos deixou, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo, nós não estaríamos fazendo só a nossa obrigação, né? Quando trabalhamos para alguém e recebemos o salário, está tudo certo, né? Não estamos cumprindo a nossa obrigação. A nossa obrigação fazer o melhor por aquele salário que a gente recebe. Perante Deus não é a mesma coisa? O que a gente exige de Jesus, o que a gente quer dele? Porque nós, Senhor, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que não sei o quê. Que a gente sempre pede mais do que realmente nos cabe, né? O apóstolo Paulo diz que prego eu o evangelho e ai de mim se não pregar. Reduzo o meu corpo à servidão para que, sendo eu um pregador do evangelho, ao final seja digno de entrar no céu. E se você conhece um pouco a história de Paulo, nossa, o que o cara passou. Tipo, mataram ele 3 vezes, né? Jesus trouxe ele de volta. Mas ele era matador de cristão antes, né? E o que ele sofreu foi um negócio assim impressionante para salvar a sua alma, né? Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Exclusivamente por isso, né? Com a possibilidade que nos foi oferecida por Jesus de salvarmos a nossa alma, né? Porque sem Jesus a gente já estaria afogado no nosso pecado, a gente já era. Então, graças à compaixão que Jesus teve por nós, que veio aqui, nos ensinou tudo o que nós precisamos, nós temos a possibilidade de salvar nossa alma. Isso nem garante que a gente o faça, né? Estou dizendo, eu estou fazendo todo um esforço para... Eu espero chegar lá, mas tenho certeza que vou chegar? Não, né? Talvez muita gente vai chegar. Aliás, Jesus diz assim, no pacote geral, né? Ele diz assim, poucos acharão o caminho e a porta, né? Porque o caminho é apertado e a porta é estreita. E poucos, a porta é o caminho que leva ao céu, né? E poucos são os que os acharão. Então, na verdade, serão poucos. Então, ele já avisou que seriam poucos. Então, eu quero estar entre os poucos. E eu acho que se você está aqui ouvindo tudo isso, é porque você também quer. Porque senão você já teria desconectado daqui, não é verdade? Diz, pô, o Ronaldo está perturbando demais o meu juízo aqui. Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas não serão acrescentadas depois, né? Mas a nossa busca é do reino de Deus e a sua justiça. Porque em nós a justiça não existe. Em nós a justiça não existe. Que justos somos nós. Quando falamos com Jesus, quando conversamos com Ele, né? Deixa isso claro, assim, não vamos ser hipócritas, né? Vamos falar a verdade. Jesus, pô, eu hoje tive uma vontade de bater naquele cara que, nossa, eu nem sei porque me segurei. Vou dizer assim, como eu fui legal, Jesus, tal, o cara me ofendeu e eu fiquei na minha. Não, eu estava muito pé da vida mesmo, eu estava irritado. Falei um palavrão pro cara lá e... né, desculpa aí, mas sou eu, né? Deixar de ser hipócrita. Deus conhece tudo da gente, Ele conhece nosso coração, Ele conhece cada pensamento nosso, Ele sabe tudo de nós, então... para que mentir? Para que querer contar historinha para Deus? Não tem nenhuma lógica isso, né? Vamos admitir nossos pecados,
Vamos nos arrepender deles e vamos em frente, né, pedindo justamente a Jesus que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que a gente saiba caminhar corretamente, né, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Como dizia João Batista, assim, né, ele via os fariseus e os saduceus que não eram nada cristãos, né, não eram nada, muito pouco de Deus. Ele se irritava com eles e ele dizia assim, e vendo ele muitos fariseus e os saduceus que vinham ao seu batismo, dizia ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque se eles não se batizassem, eles estariam na ira futura, né? E sendo batizados, eles estavam sendo salvos. Por isso ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, João Batista era direto, né? Raça de víboras, né? Como é que vocês vêm aqui para conseguir a salvação de vocês, né? E não fiquem arrogantes, não sejam presunçosos, né? Que até, Deus quiser, até das pedras ele faz filhos de Abraão, porque os judeus se achavam o máximo, né? Então, só pancada hoje, né? Mas, continuando Jesus, só Jesus mesmo, né, é capaz de amar assim. Amando, foi direto buscar curar a sua ferida quando disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue. Ele foi direto, né, vou curar essa ferida, ela é por aqui, o cara arrepiou, né. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele não aceitou a chance que ele teve de se salvar, né? Porque a oração dele, o coração dele estava nas riquezas, mas não no reino de Deus. Será que não é o nosso caso também? Será que a gente aproveita as oportunidades que nós temos de salvar nossa alma? Ou será que o mundo continua ganhando o nosso coração? Porque tirar o coração do mundo e entregar ele a Jesus é difícil. É difícil. O que é prioritário na nossa vida? Será que é salvar a nossa alma mesmo? Ou será que é continuar curtindo o nosso carro? Será que é fazer um sexo ilícito? Será que é curtir aquele vinho maravilhoso? O que será que é prioritário na nossa vida? Será que são as coisas do mundo? Ou será que é realmente buscar servir, salvar nossa alma seguindo todo esse ensinamento que Jesus deu para nós, que está aí no Novo Testamento? Quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está sozinho, quando a gente está doente, quando a gente está tal, aí, meu Deus do céu, a gente se torna o cara mais crente do mundo, né? A gente ora o tempo todo, a gente está presente, é Deus, 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 Deus. Mas quando saímos do buraco, será que permanecemos em oração diário, contínuo? Será que lembramos que Deus existe? Será que a gente já passa a acreditar na força do nosso braço de novo? O pastor citou um caso muito interessante, achei interessante mesmo. Por isso que eu vou trazê-lo aqui, né? De uma pessoa que andava muito mal, de muleta, e realmente estava num estado assim meio deplorável, ia para a igreja todos os dias, orava e estava lá presente, às vezes davam carona para ele porque ele tinha dificuldade de locomoção, tal, todo mundo com compaixão dele, e o pastor decidiu fazer uma oração mais dirigida a ele para tirar ele daquela situação. Então, o que Deus disse para ele? Ele disse, não ore mais por ele. Porque se eu o curar, ele vai voltar para a vida que ele tinha. Ele vai voltar para a esbórnia. Ele vai voltar para onde ele não deve. E eu vou perder a alma dele para Satanás.
Então, às vezes, assim, Deus nos dá uma puxada de orelha, às vezes nos deixa numa situação deplorável, porque a gente pisou na bola, porque a gente começou a seguir um caminho que, se ele permitir que a gente permaneça, ele vai nos perder para Satanás. Então, volta e meia ele vem, assim, como aquele pai, né, que disciplina o filho pelo amor que tem a ele, para que ele entre na linha novamente. Então, nem sempre algum problema que a gente tem na vida é colocado pelo inimigo. Às vezes, nós, na verdade, assim, todo problema que entrou na nossa vida é porque nós demos espaço ao inimigo, né? E Deus nem sempre tira aquilo da gente, porque às vezes, sem aquilo, a gente esquece que Deus existe. O que é que nós vamos decidir mediante isto? Eu acho que tem uma coisa que é central nessa nossa avaliação toda, né? Nós temos que ser verdadeiro perante Deus. Não vamos ser hipócritas perante Deus, porque Ele sabe tudo da gente, né? Nós temos que reconhecer que sem Ele nós não somos nada, né? Nós temos que reconhecer nossos erros. E se estivermos arrependidos, vamos reconhecer os nossos erros e nos arrepender, né? E se a gente não está arrependido, a gente reconhece também, eu ainda não me arrependi, eu ainda preciso aprender alguma coisa a mais, né? Mas nunca sendo hipócritas, pois Ele conhece tudo sobre nós. E deve ser reconhecido por nós como Deus que é, né? Pois é pela sua compaixão que nós estamos aqui, com a oportunidade que Ele nos ofereceu de salvarmos a nossa alma, né? Não vamos perder a oportunidade como fez o jovem rico, ok? Muito bem, então, por hoje é isto. Eu peço então que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, para que a cada dia a gente esteja mais alinhado nesse caminho que nos leva à salvação e que vejamos os milagres da nossa vida. Beleza? Então, se você gostou, como sempre, deixa o teu joinha, lança uma semente compartilhando com alguém. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Dessa forma, esta live, esse vídeo podem ser levados a mais pessoas pelo YouTube para que também tenham conhecimento e essa oportunidade. Desejo um ótimo final de dia para você e amanhã estaremos aqui novamente às 19 horas para mais uma reflexão. Fica com Deus.